agora a gente tem um palestrante que vai prometer, hein? Com os conhecimentos que ele trouxe para a gente, ó. Ele é o André Sionek, engenheiro de dados sênior na Útil. E a palestra dele é como configurar o seu ambiente Python para entregar código com mais qualidade. E aí, André, boa tarde, você está por aí? Boa tarde, estou aqui sim, tudo certinho. Que alegria ter você aqui hoje. Espero que você aproveite bastante, porque o pessoal, ó, tá bem empolgado, tá bem animado e sedento por informações e conteúdo, viu, André? Com certeza. Maravilha. André, eu gosto muito de perguntar, antes das palestras começarem, por um gostinho, assim, um panorama do que a gente vai aprender aqui, o que a gente vai ver na sua palestra. Você pode falar para a gente? Claro, com certeza. Então, gente, eu não trouxe slide nenhum, a gente vai fazer código mesmo. E o que eu quero discutir com vocês é como que a gente organiza o nosso projeto em Python para a gente instalar as dependências, rodar os testes, limpar o nosso código, de uma maneira que a gente consiga entregar um código bonito e que outras pessoas consigam ler sem problema nenhum, assim, e consigam entender o seu código, né? Então, a gente vai ver várias ferramentas que ajudam você nesse processo de não só escrever o código, mas deixá-lo melhor e mais apresentável, com mais qualidade. Muito bem. Então, pessoal, vocês já viram, hein? Show slide. Agora é a hora dos códigos com o André. Bom, André, tá com você. Boa palestra. Então, tá bom. Muito obrigado. Vamos lá, compartilhando a tela. Ok, galera. Então, seguinte, como falei já, eu tenho aqui um resumo do que eu pretendo fazer agora. Não sei se vai dar tempo da gente fazer tudo, espero que dê. Mas a gente vai ver algumas coisas para ajudar você a não só escrever o seu código lá quando você estiver fazendo engenharia de dados, ciência de dados. Tão importante quanto você escrever um código que funcione é você escrever um código bem escrito, que as outras pessoas consigam ler, as outras pessoas consigam interpretar, que não tenha sujeiras no meio do código. Então, a gente vai ver diferentes ferramentas aqui que a gente consegue usar para fazer isso acontecer de forma melhor. E o grande objetivo é você melhorar a experiência do desenvolvedor, né? A experiência ali do engenheiro de dados, do cientista de dados. Então, a gente vai ver como criar um ambiente virtual e como instalar dependências. E aqui a gente vai usar o Poetry para fazer isso, que alguns de vocês já devem ter contato, outros não, mas é uma maneira muito bacana de trabalhar com ambientes virtuais. Vamos ver também como que a gente pode fazer para que um novo desenvolvedor que chegou nesse projeto que você criou, como que ele vai instalar um ambiente virtual, instalar as dependências e rodar os testes, tudo em um único comando. E daí vamos para a parte de como deixar o teu código melhor, como melhorar a qualidade. Então, para a parte de verificações estáticas, a gente vai ver o Flake8, e daí a gente vai ver todas essas subpartes, né, ou partes da validação estática com o Flake8, para detectar bugs, para detectar prints que você esqueceu no código, para ver se teu código tem docstrings ou não, annotations, eu não lembro exatamente o que faz, mas eu tenho aqui na minha cola. Então, a gente vai ver tudo isso, e daí vamos ver a sort para ver as tuas dependências, os teus imports, se eles estão corretos, o YAML-lint para verificar se os teus arquivos YAML também estão bem formatados, Bandit para checar questão de segurança do código, se teu código está com alguma coisa muito grave assim, em termos de segurança. Black, que provavelmente esse é o mais famoso, que a maior parte do pessoal conhece, que é para formatar seu código seguindo regras de estilo. E aí a gente vai ver como colocar tudo isso junto usando o pré-commit. E de bônus a gente vai ver o committing para você padronizar também a maneira como você commita o seu código. Então, para você padronizar suas mensagens de commit. Tá, para começar, vamos ver aqui, ó. Eu já escrevi um código e eu não instalei em ambiente virtual, não fiz nada ainda. Então, eu tenho aqui um arquivo main.py, uma classe chamada Hello World, e dentro dela eu inicializo algumas coisas,
pode ver que eu inicializo o name, que eu pego daqui. Config, eu estou lendo um arquivo YAML, que está vindo aqui. E tenho alguns dados em JSON. Eu faço um dump desses dados também para texto, né? Então, transformo em uma string. E tem uma senha aqui também definida aqui dentro. E daí eu tenho duas funções. Uma que faz um greeting, e eu esqueci um print aqui no meio. E outra, e daí eu retorno hello nome. E eu tenho um goodbye aqui, que retorna um goodbye. E vocês podem não perceber todos os erros. Quem tem a mente, ou já está um pouquinho mais afiado com Python, provavelmente já percebeu algumas inconsistências. Deixa eu até adicionar algumas a mais aqui. Mas tem algumas coisas assim que acabam escapando da gente. A gente está tão acostumado a ver o código que a gente não percebe esses erros e essas falhas de qualidade, a não ser que a gente passe um processo automático para verificar tudo isso. E é justamente isso que a gente vai fazer. E aqui a gente tem alguns testes também. Então, eu estou testando aquelas duas funções. Estou testando o greeting e estou testando o goodbye. E essa aqui eu espero que ela falhe, porque eu estou testando com o nome errado aqui, né? Eu espero que ela me retorne André com maiúsculo, e ele vai retornar minúsculo, vai falhar. Enfim, isso é o que a gente tem aqui. E agora a gente vai ver como que a gente começa a trabalhar nesse projeto. Então, deixa eu voltar aqui para o README. E a primeira coisa que a gente vai ver é, ok, eu quero criar um ambiente virtual e eu quero instalar as dependências. A maneira que eu vou mostrar para vocês é usando Poetry. E Poetry é uma biblioteca do Python que ajuda você a gerenciar as dependências do seu projeto. Então, você pode procurar lá pythonpoetry.org e aqui vai ter todas as instruções de como instalar. Então, aqui vai ter como que você faz para instalar no Windows, no Linux, no Mac, etc. Alguns exemplos básicos de uso. E aqui tem a lista de todos os comandos disponíveis, tá? Então, a gente vai começar a ver isso. Eu já tenho ele instalado na minha máquina, então eu não vou passar por esse processo agora. Só um detalhe aqui, eu estou usando a versão Master. Então, tem a versão 1.1, que é a versão estável, e a Master, que ainda tem algumas coisas que estão em beta, e eu estou usando essas features já, e a gente vai usar essas features agora. Então, quando vier na documentação, dá uma olhada aqui, e tenha certeza que se você for replicar o que eu estou fazendo, tenha certeza que você está instalando a versão correta. Ok, então, o que a gente vai fazer em primeiro lugar é inicializar um projeto. Então, se a gente vier em Basic Usage, tem um jeito aqui que você pode inicializar um projeto novo fazendo Poetry New, mas como eu já tenho um repositório existente, eu vou fazer Poetry init. Então, eu vou entrar no meu repositório que já existe e vou fazer Poetry init. Vamos fazer isso aqui dentro para a gente ver o que vai acontecer. Deixa eu abrir aqui o terminal, nessa janela, e eu vou aumentar um pouquinho a fonte para ficar mais fácil para vocês. Aí. Então tá. O que a gente viu lá, Poetry init. Então, olha, ele vai me mandar aqui uma CLI e está falando que ele vai criar esse arquivo chamado pyproject.toml. E aqui dentro eu tenho algumas configurações. Então, o nome do pacote, olha, ele já pegou direto aqui do nome da pasta, Data Universe. Eu vou dar um Enter só para manter o mesmo. A versão 0.1.0, tá? Essa é a versão que eu quero começar. Descrição. Então, vou colocar aqui exemplo ou demo durante live do Data Universe 2022. Ok, aí tem o autor, então está aqui André Sionek, está certo. Posso colocar a licença aqui, então vou dizer que isso aqui é MIT, Open Source. Versões do Python compatíveis, aí você pode listar quais versões compatíveis, eu vou deixar como 3.9 ou maior. E aqui ele está me perguntando se eu quero instalar as dependências de maneira iterativa. O padrão é sim, eu vou colocar não aqui, porque eu quero mostrar outro jeito de fazer isso. E se eu quero, então, dependências main dependencies e development, né? Então, dependências principais do projeto e dependências de desenvolvimento. Eu vou falar não para esse aqui também. Ok, então ele me mostrou aqui um arquivo que ele vai gerar e ele está me pedindo para confirmar. Eu vou confirmar com sim. E aqui ele criou esse arquivo para mim.
Então, tem justamente as informações que a gente acabou de digitar lá, né? As informações sobre o projeto. Agora, o que eu vou fazer é começar a brincar com isso aqui. Então, uma coisa que eu quero fazer é criar um ambiente virtual dentro desse mesmo projeto. Então, eu quero que o Poetry crie para mim uma pastinha chamada .venv e ele instale todas as dependências lá dentro. A maneira de a gente fazer isso, eu posso vir aqui na lista de comandos, e na verdade acho que nem a lista de comandos, isso aí é em configuração que está. Não, desculpa, comando sim, o comando é config, isso. Então, eu posso usar aqui um Poetry config list para listar todos os comandos, e aí eu posso ver o comando que eu quero setar. Então, vamos ver, ó. Eu tenho um virtual envs create aqui, tá? Como verdadeiro, mas eu quero setar esse aqui para verdadeiro também, ó. In project. Então, eu quero que ele crie um ambiente virtual dentro do meu projeto. Para a gente alterar isso, vai ser assim, se não me engano. Vamos só voltar na documentação para a gente confirmar. Poetry config option setting key. Tá, então eu não tenho igual e vai true. E agora, se a gente fizer o list de volta, ele deve ter mudado aqui em project, ó, mudou para true. Só que aqui eu estou mudando as configurações globais do Poetry. Eu quero... O que vai acontecer? Como isso aqui é uma configuração global, ela não vai ser por padrão dessa maneira para todos os desenvolvedores. Eu quero salvar essa configuração dentro do projeto, para que todo mundo que venha a desenvolver nesse projeto tenha exatamente a mesma configuração. Aí a gente tem como colocar a tag local, desse jeito assim. Então, eu vou voltar, vou rodar o mesmo comando e agora eu vou falar que é local. Então, opa. Aqui. Eu acho que só tem que ser antes isso aqui. Vamos lá. Certo, agora sim. E pode ver que ele criou um outro arquivo aqui, ó, chamado poetry.tml, é que ele está me falando que o inProject é true. E o outro que eu quero fazer é esse aqui. Eu quero garantir que ele vai criar um ambiente virtual também. Então, poetry config, virtual envs create true. Pronto, ó, adicionou as configurações para mim. Então, agora, qualquer desenvolvedor que pegue esse projeto e rode o comando do Poetry, que a gente vai ver daqui a pouco, ele vai criar um ambiente virtual para mim, dentro do projeto, e ele vai instalar as dependências aqui dentro do projeto. Agora, eu tenho como começar a instalar as dependências. Então, se eu for ver aqui, eu acho que a única dependência que eu tenho nesse projeto é o PyML. Eu tenho que importar o PyML. Então, é muito parecido com o pip, que você vai lá fazer pip install o nome da dependência. Aqui você vai fazer poetry add. Poetry add nome da dependência. Então, aqui é o PyML que eu quero instalar. E pode ver que aqui, ó, ele está criando o ambiente virtual aqui dentro, criou a pasta aqui já para mim, está usando a versão 21.10.1 do PyML, está instalando ela e instalando as dependências. E eu quero que o Visual... nossa, esqueci o nome desse negócio aqui. É Visual Code, né? Putz, esqueci o nome do programa. Nossa, gente, peraí, deixa eu agora... Visual Studio Code, Visual Code e use aquele ambiente virtual que eu acabei de criar. Então, eu cliquei naquele botão lá para autorizar ele. Então, o YAML agora está importado. Pode ver aqui que tem um erro de import aqui. A gente vai ver isso daqui a pouco. E, ok, criou um ambiente virtual. Então, está aqui criado o meu ambiente virtual. E olha a outra coisa que ele criou. Ele criou um arquivo aqui chamado poetry.lock. Qual que é a mágica desse arquivo? É que ele vai locar, ele vai bloquear as dependências, não só a dependência principal que você instalou, que no caso é o PyML, como também as dependências secundárias. Então, ele vai ver, o PyML ele precisou desse outro aqui, PyML também, cadê? Então, ó, PyML assim, e esse aqui também é uma outra dependência. Então, ele vai bloquear as duas dependências. Qual que é a vantagem de você ter um arquivo desse? É que você
consegue garantir que qualquer desenvolvedor que for instalar esse projeto, se esse arquivo poetry.lock estiver presente no projeto, qualquer desenvolvedor vai instalar exatamente a mesma versão de todos os pacotes ali. Não só do pacote principal, mas de todas as dependências dele também. Então, adicionar é desse jeito. Se você quiser remover, vai ser poetry remove. Mas aí eu já não vou entrar nesses detalhes. Se você quiser ver direito aqui os outros comandos, tá tudo aqui, install, update, add, remove, etc. Tem tudo aqui. O que a gente vai fazer agora, na verdade, eu nem preciso fazer mais, porque ele já instalou a dependência para mim, mas imagine que eu tivesse pegado esse projeto do zero, eu ia rodar e tivesse só o poetry.lock file aqui, só esses arquivos do Poetry, sem um virtual environment, eu rodaria poetry install para instalar tudo para mim. E ele deu um erro aqui porque não tem nada para instalar ou atualizar. Mas se eu tirar aquele virtual environment e rodar de volta, agora sim. Então, eu deletei o virtual environment e mandei instalar de volta. Ele está instalando as dependências para mim. E, na verdade, ele não gostou de alguma coisa aqui. Tá, deixa eu ver isso aqui. Aí o problema de fazer ao vivo é isso, né? Project.ml, PyML está aqui. Poetry.ml, poetry.lock. Tá, eu vou ignorar esse erro por enquanto aqui, porque eu não tenho certeza de onde que ele está vindo. Mas tá, vamos ignorar ele por enquanto, depois se der erro de volta, a gente volta para tentar resolver ele. Ok, então isso fecha a primeira parte aqui. A gente criou um ambiente virtual, instalou as dependências. Eu posso checar se a minha dependência está instalada, vindo aqui, e vendo se o YAML está importado. Realmente está. O Visual Code não está mais reclamando aqui do YAML para mim. Agora, ok, vamos marcar aqui um ok aqui na frente. Assim, na verdade. Certo. Agora, imagina o seguinte, eu estou passando esse projeto para um outro desenvolvedor. E eu quero que ele instale, crie um ambiente virtual, faça tudo, rodando um único comando. Eu não quero que ele tenha que saber usar o Poetry, por exemplo, para poder instalar as dependências. E eu quero que ele rode os testes automaticamente, faça tudo. A maneira mais interessante de você fazer isso, de você configurar o teu projeto, é adicionando um arquivo chamado Makefile. A gente vai criar esse arquivo aqui. E dentro desse arquivo Makefile, a gente vai adicionar algumas receitas. Então, você pode entender o Makefile como se fosse uma receita de bolo. Então, você vai dar instruções para quando o comando Makefile for executado, ele vai executar aquelas instruções, aquela receitinha de bolo. Aqui nesse caso, eu vou criar alguns comandos e vou mostrar para vocês como funciona. Então, primeira coisa, eu estou criando um comando chamado help, que ele vai mostrar a mensagem de ajuda. Então, ele vai mostrar tudo que tiver depois aqui do jogo da velha, né? Do hashtag. Então, ele vai mostrar isso aqui. E esse comando aqui é justamente um comando embaixo aqui para ler o arquivo Makefile e extrair esse texto aqui. Então, isso aqui vai ficar disponível no GitHub depois, vocês podem usar no projeto de vocês, tá? Eu vou passar o link aí para vocês. Ok, próxima coisa que eu quero fazer é adicionar um comando para limpar o meu projeto. Então, imagina que eu estou desenvolvendo aqui, eu fiz alguma coisa errada, e eu quero excluir, por exemplo, o ambiente virtual. Então, eu tenho como adicionar aqui um comando para remover todos esses arquivos que são arquivos temporários. Então, ele vai remover o ambiente virtual, vai remover a pasta build, a pasta dist, a PyTest cache, etc. Vai remover tudo isso para mim. Próxima coisa agora é instalar. Então, eu vou falar Poetry install. E aqui eu vou rodar a Poetry install dentro do comando install. A gente já vai ver isso aqui como funciona. E o último que eu preciso é o comando para teste. E aí vocês vão ver que eu não instalei o PyTest ainda, e a gente vai fazer isso daqui a pouco. Então, Poetry run -m PyTest. Ok, isso é tudo que eu preciso
para rodar o meu projeto. O que está faltando agora é só um comando para juntar tudo isso. Então, eu quero juntar, fazer primeiro limpar, instalar e depois testar. Eu quero fazer isso em sequência. Então, eu vou criar um comando novo aqui chamado init, que o init vai fazer clean, install e test. Ok. Agora, vamos tentar rodar isso aqui para a gente ver o que acontece. Como que você faz? Make init. É isso aqui que você vai rodar na tua linha de comando. Pode ver, ó, ele rodou o comando lá, removeu o meu ambiente virtual, está rodando o Poetry install agora, depois ele vai rodar o Poetry test, ele vai falhar, porque não vai ter o PyTest. E ele está falhando aqui no... Ah, tá, eu acho que eu sei porque ele está falhando, espera aí. Deixa eu remover isso aqui, porque é isso aqui que ele está falhando, ó. Ele está procurando uma pasta chamada Data Universe, e eu não tenho essa pasta aqui dentro. Daí por isso que ele está falhando, dizendo que não tem nenhum elemento. Eu vou remover essa linha aqui, porque a gente não está criando um pacote, não preciso dela. E vou rodar o make init de volta. É só como é bom deixar o bug para depois. Ó, resolveu o bug, apareceu outro aqui que já era esperado. Não tem o PyTest. Ok. Vamos dar uma olhada aqui no nosso pyproject.tml. Aqui dentro pode ver que ele está me dizendo as dependências que ele instalou no projeto. E uma coisa interessante é que você tem como criar grupos de dependências diferentes. Então, eu tenho como criar um grupo só para as dependências de teste. E se a gente vier aqui na documentação, a gente tem como ver isso aqui, como que funciona. Deixa eu só achar aqui o group. Ó, é isso aqui que você vai usar. Você vai usar tracinho, tracinho, group. Então, vamos adicionar o PyTest no grupo de teste. Poetry, add, PyTest, group, test. Está instalando o PyTest para mim. E aqui no documento, no pyproject.tml, vocês vão ver que ele vai mudar o documento, alterar ele, colocando o PyTest aqui dentro, no grupo de teste. Olha lá. Então, ele criou um grupo de teste e está instalando as dependências. Por que isso aqui é interessante? Porque quando eu for instalar as minhas dependências, se eu rodar só Poetry install, ele vai instalar somente as dependências principais, só essas aqui. Mas aí, isso aqui, qual que é a vantagem? Você não precisa ter o teste, o PyTest instalado para rodar a tua aplicação lá em produção, para rodar o teu script em produção. Mas agora, para rodar os testes, você precisa. Então, você faria assim, para instalar com os testes. Você vai falar with test. E isso aqui, ele vai instalar o grupo de teste também. Então, agora, se eu rodar o make init de volta, ele vai instalar tudo. Pode ver que agora ele está instalando o PyTest também. E vai rodar os testes. E aí ele vai falhar nos testes porque eu tenho um teste que está errado. Ó, rodou. E, na verdade, falhou por outra razão. Porque o safe read não existe. Então, vamos voltar lá, vamos arrumar. Vamos começar a arrumar o nosso código. Então, yaml.safeload. Correto. E o que mais que eu preciso arrumar aqui? O teste, mas vamos fazer o teste falha. Em vez de rodar o make init de volta, que vai desinstalar, instalar tudo de volta, eu vou rodar só make test, só para rodar os meus testes. E pode ver que ele rodou o teste e agora ele deu um erro aqui no assertion. Ó, o hello world objeto, tarará, não é isso aqui. Vamos ver agora qual que é o problema aqui. Ó. Cadê meus testes? Ok. Por quê? É hello world.greeting. Hello world.goodbye. Correto? E, finalmente, aqui eu vou deixar já correto, vou deixar com meu nome com maiúsculo aqui para ele não errar. Ó, acertei os testes. Então, pode ver, quando eu rodo make test, ele está vindo aqui no makefile e pegando esse comando. Ele está rodando dentro do ambiente virtual, então quando ele roda poetry run, ele vai rodar dentro do ambiente virtual que foi criado, ele vai rodar o comando python -m pytest, vai rodar os meus testes. Então, isso aqui garante que qualquer desenvolvedor que pegue esse projeto agora, se ele fizer make init, ele vai instalar o ambiente virtual, instalar as dependências e rodar os testes.
é tudo que ele precisa para começar a desenvolver. Então, veja como a gente está melhorando a experiência do desenvolvedor, está melhorando a experiência aqui do engenheiro, engenheira de dados, que vai trabalhar, ou do cientista, cientista de dados. Ó, rodou tudo, instalou e os testes passaram. Ok, então aqui, voltando no README, a gente deu um checkbox aqui no segundo. Esse aqui está certo. Agora vamos começar a ver verificações estáticas. Então, como eu falei lá no começo, o nosso código está cheio de errinhos aqui. E, para quem tem a mente mais afiada, esses errinhos você já percebeu um ou outro, mas tem várias coisas que eu tenho certeza que passou despercebido aí para a maioria de vocês. Como que a gente vai fazer agora? A gente vai começar a adicionar esses projetos. Então, eu vou adicionar com o Poetry também, ó, Poetry add, só que agora eu vou criar um grupo novo. Eu vou criar um grupo novo para adicionar somente as dependências de lint. Então, a biblioteca que eu quero instalar é chamada Flake8, e o grupo que eu quero instalar é lint. Então, aqui eu vou ter todas as dependências para lintar o meu código, para deixar o meu código mais bonito. Estou instalando lá dentro. E ele vai aparecer um grupo novo aqui, ó, lint dependencies, Flake8 está aqui. E deixa eu adicionar um comentário aqui, só para ficar fácil de vocês entenderem o que cada uma dessas bibliotecas faz. Eu vou instalar todas já, para a gente não fazer uma por uma, ok? Então, eu vou copiar e colar. Então, você pode adicionar bibliotecas tanto pela linha de comando, fazendo poetry add, ou você pode adicionar as bibliotecas direto aqui no arquivo. A única coisa que você precisa fazer depois é rodar poetry install para instalar as dependências. E aqui tem o que elas fazem. Então, olha, isso aqui é um guia de estilo, o Flake8. Aqui, isso aqui me deixa eu trazer as configurações do Flake8 para dentro desse mesmo arquivo aqui do PyProject. Esta aqui procura por bugs no meu programa, procura por prints, né? Então, eu esqueci algum print no meu código, ele vai procurar por isso. Isso aqui vai procurar checks no docstring, se eu escrevi docstring ou não. Se eu tenho anotações no meu código ou não, nas definições das funções. Claro, annotations, agora eu lembrei. Vocês vão ver o que é annotations aqui, quando ele pegar esse erro. Isso aqui vai ordenar os meus imports. Isso aqui vai lintar os meus arquivos YAML. Então, meu arquivo YAML aqui ele vai deixar ele bonitinho também. Que mais que eu tenho? Bandit é para fazer checagem de segurança. Então, ver se eu não tenho nada aqui que possa ser potencialmente sensível. O pré-commit, esse aqui a gente vai ser uma das últimas coisas que a gente fazer, mas eu vou deixar instalado já. E esse aqui também, para checar os commit messages. E está faltando o black. Então, que o black é para fazer a checagem de estilo também no Python. Vou instalar tudo isso e eu vou instalar, na verdade, rodando o comando do makefile. Eu só preciso mudar o comando agora, porque agora eu tenho dois grupos. Eu tenho teste e eu tenho lint. Então, eu vou fazer agora make install para instalar tudo para mim. E deixa eu ver que erro que deu aqui. Tá. Olha só. Outra coisa legal do Poetry é que ele verifica problemas de conflitos entre dependências. Então, se você tiver algum problema de conflito, ele vai acusar para você e ele vai te dizer, olha, tem um problema aqui, eu não consigo resolver isso. E o que ele está falando aqui é que ele não achou essa versão. Eu vou tirar isso aqui e vou instalar depois manualmente. E deixa eu ver. O pre-commit também ele não gostou. Então, isso aqui são justamente as duas que eu vou instalar depois. Tá. Será que está dando erro mais coisa? Por quê? Tá. Peraí. Tá, é claro. Olha só, a gente não lê a mensagem de erro direito, né? Aí é claro que vai dar problema. O que está me dizendo? Que o poetry.lock não está consistente com o pyproject.tml. O que aconteceu? A dependência está aqui, mas não está no arquivo lock. Ela não está bloqueada.
Então, o que eu preciso fazer, na verdade, antes de fazer um install, é rodar um Poetry Update para ele verificar todas as dependências, verificar problemas de conflito entre elas e escrever todas elas para o Lockfile. Então, é justamente o que ele vai fazer aqui. Agora sim, ele vai atualizar o Lockfile, vai instalar todas as bibliotecas e vai bloquear elas. Ok. E agora a gente vai ter algumas configurações que a gente quer adicionar para essas ferramentas. Eu não vou perder muito tempo explicando o que é cada uma configuração, mas eu vou adicionar as configurações aqui para vocês terem como guia para vocês. Eu vou passar por cima, assim, vou explicar um pouquinho o que elas fazem, mas a gente não vai entrar em tantos detalhes. Isso aqui você acha em cada ferramenta, então se for lá na documentação do Black, você vai achar o que cada uma dessas configurações aqui significa. A configuração mais importante aqui para o Black, então eu estou adicionando as configurações do Black, eu estou falando que o comprimento da linha não pode ser maior do que 119 caracteres. Se for maior do que 119 caracteres, ele vai tentar arrumar isso, ele vai arrumar. Por padrão, eu acho que a PEP 8 diz que o padrão é 90 linhas. Só que hoje a maioria dos computadores já tem um monitor bem formato wide, né? Então não faz mais tanto sentido, pelo menos para mim, deixar com 90 linhas. Então eu gosto de trabalhar isso aqui um pouco mais, com linhas um pouco maiores. 119 caracteres é um tamanho que é razoável, funciona bem. As outras configurações aqui eu não vou explicar, a gente vai pular. Aí eu vou colocar a configuração para outra biblioteca que a gente tem ali, que é o iSort. Então, o que eu estou dizendo é que eu quero que ela trabalhe junto com o Black. Eu quero combinar diferentes imports em uma única linha. Eu quero que os imports estejam em uma única linha também. Entre diferentes tipos de imports é uma linha. Depois dos imports eu quero duas linhas. E aqui eu tenho os caminhos, né, onde eu quero ver os arquivos, onde eu quero verificar. Então, eu quero verificar dentro de source e dentro de testes. E aqui eu tenho configuração de comprimento da linha de volta. E agora vem um outro aqui, esse aqui é maior, mais configuração. Vamos lá. Vocês já vão ver, e adicionar tudo isso de configuração é uma coisa que você faz uma vez na vida só. Depois você nunca mais faz. E vocês vão ver o benefício que isso aqui traz na hora que a gente rodar isso aqui. Então, olha só. Flake8. O que eu estou adicionando aqui? Eu estou, de volta, setando tamanho de linha e estou dizendo quais erros que eu quero verificar. Então, eu quero verificar esses tipos de erros aqui. Aqui tem a descrição de cada erro, eu coloquei aqui nos comentários. E, da mesma maneira, você pode ignorar alguns erros. Então, eu quero ignorar esses erros aqui. E tem a descrição de cada erro que a gente está ignorando. Alguns casos específicos, então, em arquivos do tipo init.py, eu quero ignorar esse tipo de erro, e em arquivo testes eu quero ignorar docstring. E aí, aqui são os arquivos ou diretórios que eu quero excluir completamente da minha análise. Certo? Estamos quase lá. Falta agora o Bandit. Então, aqui do Bandit de volta, eu estou pulando alguns tipos de erros, eu não quero passar por eles, excluindo alguns diretórios. E PyTest, finalmente. O último que falta aqui é o PyTest. E dentro do PyTest, eu quero passar essas configurações para ele. Então, a configuração do PyTest é um pouquinho diferente, mas eu quero gerar o coverage, por exemplo. Então, eu quero gerar a cobertura dos meus testes também. E, inclusive, isso aqui me faz lembrar que eu preciso adicionar PyTest Cov, porque senão ele não vai gerar cobertura. Então, eu vou fazer poetry, add, PyTest Cov, e vai ser no group test. Então, ele vai adicionar o PyTest Cov aqui para mim, dentro desse grupo, e isso aqui vai me gerar a cobertura de testes, vai me dizer quantos % do meu código foi testado ou não. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Eu acho que não está faltando nada, está tudo certo. Agora a gente pode começar a validar o nosso código. Eu vou rodar uma vez manualmente aqui, e aí vocês vão ver que não é muito inteligente fazer desse jeito, porque isso depende do desenvolvedor lembrar
de rodar o comando toda vez que ele for, que ele for desenvolver, tá? Então, a gente pode fazer, por exemplo, se eu quiser rodar o Flake8, eu vou fazer assim, Flake8, ponto. Na verdade, deixa eu só entrar no ambiente virtual, eu estou fora do ambiente virtual, eu vou entrar no ambiente virtual antes, senão ele vai falhar. Então, ó, entrei no ambiente virtual, agora eu estou dentro desse ambiente virtual aqui, e agora sim eu posso rodar Flake8, ponto. Então, eu quero rodar em todos os arquivos do meu projeto. E, na verdade, eu acabei de ver que isso aqui que eu fiz não está legal, porque ele vai rodar dentro do ambiente virtual também. Deixa eu cancelar. Eu quero rodar só dentro de Source. Agora sim. Olha só o tanto de erro que ele está me jogando aqui. Eu aposto que vocês, quando estavam olhando para aquele código, não sabiam que tinha tanto erro assim. Não vamos entrar nos detalhes ainda, a gente vai corrigir o nosso código, mas o ponto que eu quero pegar aqui é que, embora isso aqui seja bom, porque você consegue rodar esse comando e ver os erros no seu código, não são erros que vão fazer o seu código quebrar, mas são erros de formato, de estilo, de qualidade do código. Então, você depender do desenvolvedor chegar aqui e rodar esse comando não é uma estratégia muito interessante, porque você precisa que ele lembre disso. A maneira da gente fazer isso vai ser automatizar esse processo, vai ser usando uma outra coisa chamada pré-commit. Inclusive, a gente já instalou aqui. Então, deixa eu minimizar isso aqui um pouquinho. Então, se a gente vier aqui, ó, eu tenho um pré-commit, ó, já está instalada essa biblioteca. Então, isso aqui ele vai fazer o quê? Ele vai rodar uma pipeline, vai rodar uma sequência de comandos antes de você fazer o commit do seu código e mandar o código lá para o GitHub. E para a gente configurar isso, a gente precisa criar um arquivo chamado pré-commit-config.yml. E é esse arquivo que eu vou adicionar aqui agora. De volta, como a gente está com tempo curto, eu não vou entrar em detalhes sobre todas as configurações, mas eu vou explicar para vocês em linhas gerais o que ele faz. Então, primeira coisa, fail fast. Quer dizer, se qualquer um dos checks falhar, ele vai interromper o restante do pipeline e vai parar por ali e vai dizer, ó, deu erro. E aí eu tenho algumas coisas. Então, primeira coisa aqui, usando alguns hooks lá do pré-commit hooks mesmo, então ele vai baixar desse repositório, dessa versão, ele vai checar os arquivos TOML, vai checar o final dos arquivos, vai checar se tem se no final do arquivo tem uma linha em branco, se no final da linha tem espaço em branco, que não pode ter, e aqui esse aqui está repetido, ó. A gente pode tirar isso aqui. E agora, usando o repositório local, então ele vai usar as configurações locais que eu tenho aqui, eu tenho, ó, rodar testes. Então eu vou rodar esse comando, poetry run python-m pytest, quando eu fizer um push. Esse checkoff aqui a gente não precisa para esse projeto. Eu vou rodar o black, rodar o comando poetry run black, quando eu fizer um commit. E quando os arquivos foram do tipo Python. Vou rodar o isort, poetry run isort, quando eu tiver arquivos do tipo Python e fizer um commit. Então, pode ver que aqui a configuração é muito parecida. A exceção aqui é o yml-lint, que eu vou rodar poetry run yml-lint quando eu tiver arquivos do tipo yml e fizer o commit. E o bandit aqui, a gente tem que passar as configurações para ele aqui. Ele não consegue pegar lá do arquivo TOML igual aos outros. E esse aqui é o que a gente vai fazer por último, que é para checar as mensagens, se as mensagens de commit estão corretas ou não. Deixa eu voltar no README aqui, para a gente ver. Tá. A gente adicionou as verificações estáticas? Sim, mas a gente não corrigiu o nosso código ainda, né? Então, deixa eu só fazer aqui. O que a gente está fazendo aqui está certo, então a gente adicionou e a gente vai meio que finalizar tudo junto, tá? Pré-commit a gente está adicionando agora. E tem uma configuração que está faltando, que é a configuração do yml-lint. O yml-lint eu não consigo configurar ele dentro do PyProject. Então, eu tenho que adicionar um arquivo chamado yml-lint, que tem a configuração para ele formatar os arquivos YAML também. Muito parecido com o resto. Então, ele vai me dizer erro de indentação, o que ele vai jogar, qual que é o tamanho máximo de linha, etc. Você pode usar as configurações padrão também, se você quiser, mas geralmente o que funciona melhor é você adaptar as configurações para o seu caso, né, para o seu uso. Então, você vai entrar no projeto, vai ver quais configurações estão disponíveis
e vai adaptar isso para o seu projeto, para o que funciona melhor para o seu projeto. Ok, agora está tudo certo. Pré-commit config está configurado, mas não está instalado. Então, eu vou voltar aqui no Makefile. A gente precisa, quando usa o pré-commit, a gente precisa instalar o pré-commit. E eu vou adicionar isso aqui nessa etapa aqui do install. Então, ele vai rodar poetry install e depois vai rodar poetry run pre-commit install, e ele vai instalar pre-commit, commit message e pre-push. Certo. Gente, eu estou falando demais aí, vocês devem estar perdidos já. Na hora da pergunta, vocês tirem as dúvidas. Eu vou rodar um make init de volta? Não, eu vou rodar só um make install, porque o make init ele vai desinstalar tudo, instalar de volta vai demorar muito. Espera aí, o que aconteceu? Missing separator. Tá, espera aí. Vamos tentar de volta, acho que agora foi. Ó, instalou os meus hooks do pré-commit. Agora vamos para a mágica. Certo. Eu estou com esse código aqui, todo cagado, código cheio de erro. Não erro que vai fazer o código falhar, mas erro que, putz, não é erro, o código não está bom. Agora eu quero comitar esse código. Eu vou fazer git add ponto, então eu vou adicionar tudo que a gente fez aqui. Eu vou fazer git commit -m para eu dizer o nome da mensagem. Eu vou chamar isso aqui de commit inicial. Vamos ver o que vai acontecer? Olha só. Ele rodou aqui check TOML e ele passou, mas ele rodou esse fix end of files e falhou. Então, o que ele fez? Ele foi em todos esses arquivos aqui, no source main.py, no PyProject, tarará, e ele adicionou uma linha em branco no final dos arquivos. Esses arquivos aqui estavam faltando essa linha em branco. Vou adicionar essas mudanças que ele fez e vou tentar comitar de volta. Falhou de volta, mas ó, pode ver que o anterior ele passou. Agora ele falhou no trailing whitespace. No main.py eu tinha linha em branco depois do final da linha. E ele tirou essas linhas em branco para mim. Vou adicionar essa mudança, vou tentar comitar de volta. Agora está rodando o black. O black vai fazer a alteração do estilo do meu código. Pode ver aqui, ó, ele já colocou espaço, ele arrumou espaço aqui que tinha entre a variável, a atribuição da variável e o nome da variável. Ajeitou várias coisinhas aqui para mim. Pode ver, ó, ele reformatou o main.py e o teste main. Então aqui ele reformatou também. Ó, já está começando a ficar mais bonitinho o meu código, mas ainda tem erro. Vocês vão ver quanto erro que tem ainda. Vou adicionar essas mudanças, vou tentar comitar de volta. Agora o black passou, a iSort falhou. Vamos ver o que aconteceu no iSort? Ó, ele ordenou os meus imports de outra maneira. Vou adicionar de volta e vou dar um commit. Flake8 falhou agora. E agora ele falhou porque... Tá, aqui é um erro na minha configuração. Deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui. Commit config. Ok. Vou ver aqui. Só ver o nosso tempo. Tá, então a gente está quase acabando já também. Vai dar tempo tranquilo. O imolint, flake8. Cadê o flake8? pflake8, aqui está correto. Seca no meu pyproject.toml. Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa lá. .black, iSort, flake8. A princípio está correto aqui. Pigs File Finder. Que erro que é esse aqui? No outro projeto que eu tenho, isso aqui está funcionando bonitinho. Deixa eu ver. Eu estou esquecendo alguma coisa aqui, com certeza. Vamos fazer o seguinte. Vamos... Quando eu fiz o flake8 e coloquei o source, ele funcionou, não funcionou? Funcionou. Então, ele está com algum problema no
pré-commit, eu acho. Tá, deixa eu dar um Google nesse erro aqui. Se for alguma coisa muito complexa, eu deixo para depois. Tá. Versão 5 e superior do Flake8. Tá, vamos ver se a gente consegue instalar uma versão anterior. Então, Flake8, aqui. Eu vou instalar... Vamos ver o changelog do Flake8 para a gente pegar uma versão anterior. Aqui, vou pegar 4.0.1. Beleza. Então, ó, aparentemente é erro de versão. Então, 4.0.1. Ok, e vou fazer poetry update, para ele atualizar essa dependência aqui que a gente mudou. Certo, e vamos tentar de volta agora, git add.git commit -m. A sorte passou, Flake8, certo, agora sim, ó. Flake8 falhou, e agora ele está me dizendo quais são os erros do meu código. Agora, esses erros aqui, ele não arruma os erros automaticamente. A gente precisa arrumar eles manualmente. Então, ele está me dizendo, ó, arquivo main.py, linha 2, eu tenho um RE que foi importado, mas não foi usado. Vamos lá? Cadê? Source main.py. Está aqui, ó, RE importado e não usado. Tirei ele. Linha 7, missing docstrings in public class. Então, aqui, ó, está faltando um docstrings aqui. Hello World Class, eu vou falar que é isso aqui. Beleza? Agora, está faltando type annotation para o argumento da função. Está faltando aqui, ó, eu colocar o type annotation dizer que é um string. Está faltando o return type para o special method, também na linha 8. Está me faltando dizer que isso aqui vai retornar none. Está faltando docstring no public method. Está faltando docstring aqui. Então, greeting function. Está faltando type annotation no return. Então, aqui vai retornar uma string. E print found, olha só, ele achou um print aqui no meio, na linha 18, era 17, né? Era 18, passou a 17, porque eu tirei uma linha lá no começo. Então, esse print aqui eu vou tirar. Missing docstrings in public method, está faltando aqui. Então, goodbye function. E missing return type. Então, aqui está faltando o str. E fstrings missing placeholders. Olha só, eu coloquei um f aqui para formatar minha string, mas eu não tenho nenhum placeholder dentro. Então, eu posso tirar esse f dali. Ok, fiz as minhas mudanças. Vamos commitar de volta. Provavelmente o black vai falhar, porque ele vai reformatar. Mas isso é ok. Commitar de volta. Flake8 passou. O imolint agora falhou. Olha, ele está falando que falta o documento começar com 3 tracinhos. Então, vamos lá no imol. Aqui, 3 tracinhos. Git add, git commit. E olha só, isso aqui, quando o desenvolvedor estiver desenvolvendo nesse projeto, ele obrigatoriamente vai precisar fazer o commit. Então, isso aqui faz com que esses testes e que o padrão de código de qualquer desenvolvedor do seu projeto seja exatamente igual. Agora ele foi para o Bandit, então o imolint passou. Na verdade, o imolint é que ele deveria ter corrigido algumas outras coisas, mas eu tenho que ver a configuração dele, porque ele não pegou esses erros. Ele deveria ficar assim, na verdade. Depois a gente vê a configuração e arruma ele. E olha só, agora o Bandit está me dizendo, ó, possible hard-coded password. Então, o que ele está reclamando? Olha só, eu tenho uma senha definida aqui no meu código. Isso aqui é um erro de segurança, eu não posso ter isso. Vou tirar essa linha. Git add, git commit -m. Fez tudo, e agora ele vai checar
a minha commit message. Essa aqui é aquela última coisa que a gente ia fazer. Então, ó, rodei o pré-commit, chequei tudo, e agora eu estou rodando o commitzen, que é essa outra biblioteca que a gente instalou também, está lá no pyproject.html, essa aqui, ela vai checar as minhas mensagens de commit. Ele está falando, ó, falhou. Por quê? O meu padrão tem que ser isso aqui, ó. Eu tenho que ter um desses valores, build, CI, fit, etc. Bom, enfim, aqui fica mais fácil de entender, ó. Tem que ser nesse formato. O nome do tipo do commit, mensagem do commit. Então, vamos colocar ó, git add ponto, git commit. Então, aqui vai ser fit. Configura projeto. E agora eu estou garantindo que todas as minhas mensagens de commit vão ter o mesmo padrão, vão seguir exatamente o mesmo padrão. Tudo isso só instalando essa biblioteca aqui. Ok, o commit está feito, agora eu vou fazer o push. Só que antes de fazer o push, deixa eu só fazer um commit novo aqui para eu falhar um teste, para vocês verem. Então, eu vou falhar um teste aqui. E eu vou adicionar, eu vou fazer aqui um... Deixa eu chamar isso aqui de dever de casa, eu vou falar ele aqui de shore, e aqui falha teste. Agora sim eu vou fazer o push. Git push. Quando eu fizer o push, ele deveria me permitir... Tá, aqui é um erro do meu usuário, que ele não gostou. Por que isso? Deixa eu só ver aqui. Provavelmente tem a ver com o remoto. Então, git remote. Tá, git remote. Move origin. Ok. E agora eu posso adicionar o meu repositório. Então, deixa eu só pegar ele lá, que é o repositório está no meu GitHub, então vocês vão conseguir ter acesso a github.com aqui. Repositórios, Data Universe 2022 está aqui, e eu quero copiar esse valor aqui. Então, aqui vai ser... Esse aqui é foi um problema com a minha chave SSH, que ele não conseguiu acessar. SSH, git... Putz, deixa eu ver como que faz isso aqui, que agora eu esqueci. Tá, enfim, eu não vou resolver isso aqui, gente. A gente passou do tempo já. Eu vou deixar para fazer o push depois. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que na hora de fazer o push, ele iria rodar os testes para mim automaticamente também. E os testes iriam falhar, porque o teste está falhando. E aí eu teria que corrigir o teste e fazer o push de volta. Mas, enfim, o que a gente queria mostrar aqui é, você está desenvolvendo um projeto e quer melhorar a qualidade do seu código, é relativamente simples você configurar o seu projeto para você fazer a experiência do desenvolvedor e a experiência de quem está lendo esse código no futuro ficar melhor. Então, nosso código que estava cheio de erro, agora está muito mais bem formatado, com docstrings, com type annotations, sem nenhum erro de import, os imports estão ordenados, etc. Então, a gente consegue adicionar todas essas validações aí. Bom, é isso. Vamos para as perguntas? Ou eu tenho mais tempo ainda? Se eu tiver mais tempo, eu posso ficar falando aqui mais tempo. Olá, André, muito bem. Ó, o pessoal aqui nos comentários está deixando bem claro tanto que foi incrível, sensacional, arrasou, muito bom, top, show de bola. Excelente, muito obrigada, André. A gente tem 5 minutinhos, será que a gente consegue ver as perguntas para a gente conversar aí nesses últimos minutos? Sim, com certeza. Então vamos lá, ó. O Juliano perguntou o seguinte, aqui no Q&A, quem tiver suas perguntas e quiser trazer aqui para a gente ver se dá tempo da gente responder, é só correr ali no Q&A.
O Juliano perguntou: recomendado é criar um ambiente virtual para cada projeto, pois o que está sendo apresentado é em dev, localmente. Como funciona em produção? Vamos ter diversos ambientes virtuais? Olha só, Juliano, excelente pergunta tua. Quando você criar um ambiente localmente para desenvolvimento, ele vai criar esse VEnv aqui dentro da sua máquina, tá? Então, ele está aqui dentro da minha máquina, esse ambiente virtual. Se eu, na hora que eu for instalar isso aqui em produção, então, por exemplo, imagina que eu estou criando um container Docker para rodar isso em produção. Na hora que eu vou instalar isso aqui dentro do Docker, eu não vou criar um ambiente virtual dentro do Docker. Então, para o Docker, eu precisaria alterar a configuração do Poetry para ele não criar um ambiente virtual, e aí eu vou instalar só essas dependências aqui. Eu vou fazer o Poetry install sem o with, né, que a gente tinha feito aqui no Makefile. Eu não vou colocar o with test lint, então eu só faço o Poetry install. Isso vai instalar para mim todas as dependências do projeto mesmo, sem as dependências de desenvolvimento ou de teste. E aí você pode escolher se você quer criar, então se você está usando um EC2, se você está usando um Docker, se é uma Lambda Function, você pode escolher se você quer criar um ambiente virtual lá dentro ou não. Tá? Se você for criar, você deixa o in-project igual a true, se não quiser criar, deixa igual a false. Geralmente, quando você vai para a produção e você tem esses serviços isolados, tipo um Docker ou uma função Lambda, você não precisa de um ambiente virtual, porque aquele serviço ali já está isolado. Então, você só instala as dependências lá dentro e acabou. Maravilha, André. E o Márcio perguntou se a IDE usada é o PyCharm. Não, Márcio, eu estou usando hoje o VS Code, Visual Studio Code. Então, é essa que eu estou usando hoje aqui. Mas o PyCharm também dá para usar um resultado exatamente igual, tá? Não tem diferença nenhuma. Legal. A Nayara perguntou se essas configurações de ambiente podem ser utilizadas por alguém que está começando em Data Science também, ou não é indicado. Com certeza, na verdade é super indicado, porque você colocar essas validações, você está fazendo com que a máquina, com que o computador valide o seu projeto para você. Então, isso evita que você cometa erros, evita que você vai melhorar a qualidade do seu código em geral. Então, tanto para quem já é sênior e que escreve um código mais bem estruturado, sempre deixa passar uma coisa ou outra. Sempre que eu vou commitar uma mensagem, sempre dá um erro, nunca passa direto. Então, até para quem já é sênior, já tem mais experiência, comete esses erros, quem é mais júnior, quem está começando, com certeza tem muito mais vantagem em utilizar isso, porque consegue testar e validar o código de uma maneira automática. Maravilha. Aqui no chat, o Laudelino deixou a seguinte pergunta: você conhece alguma ferramenta para verificação de vulnerabilidades das bibliotecas? Sim. Acho que a melhor ferramenta seria o Dependabot. E ela tem uma integração direta já com o GitHub. Então, você consegue configurar ela dentro do GitHub para verificar as vulnerabilidades e verificar se tem dependências novas para ser instaladas. Então, eu recomendo Dependabot, seria a biblioteca para isso. Excelente, André. Então, bom, em nome aqui de toda a XP Educação, eu agradeço a você pela sua palestra, pelos ensinamentos, por responder as perguntas agora no final também. E eu desejo que a gente tenha a chance de ver você aqui novamente. O que você acha? Beleza, com certeza. Só convidar que eu venha. Maravilha. O Fernando falou parabéns pela grande aula. Então, essa palestra não foi só ali pontuações de conhecimento, foi mesmo uma grande aula, né, André? Como você mesmo disse aqui, a gente estava longe dos slides, a gente estava num momento de prática e eu acho que a galera gostou. Então, muito obrigada. Eu quero reforçar, pessoal, que agora na parte da noite a gente tem mais uma sessão de palestras com speakers fenomenais. A gente volta às 18 horas. Então, foi muito bom estar aqui com o André, foi muito bom estar aqui com o Theo. Muito obrigada a todos vocês que nos assistiram. E bom, relembrando também, pessoal, fiquem ligados lá no nosso site xpeducação.com.br. Fiquem ligados lá na nossa aba de eventos e não deixem de postar as fotos de vocês aqui estudando no nosso evento com a hashtag DeiraXPE. A gente se vê
Até hoje à noite. Tchau, pessoal. Até mais tarde.